Olá a todos do sétimo ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso livro, Índia, China e Japão, sendo que esta aula é a parte 1, veremos apenas a Índia. Bom, na aula passada, estudamos um pouco sobre o Mar Mediterrâneo, como também a mudança de eixo que aconteceu, ou seja, o Mar Mediterrâneo, ele foi durante muito tempo conquistado por vários povos. Por quê? Se conquistando a entrada e a saída do mar, se tinha um controle assim do comércio. E vimos que desde a antiguidade, com os fenícios, com os gregos, como também com os romanos, o mar Mediterrâneo ele passou por muitas conquistas. Ou seja, esses povos buscavam assim conquistar as rotas marítimas para que eles conseguissem assim ter um enriquecimento no comércio. Vimos que os romanos eles venceram os cartagineses, povos que habitavam ao norte da África, e de fato eles tiveram um controle total desse mar Mediterrâneo. Tanto é que eles chamaram assim esse mar Mediterrâneo de nosso mar. Bom, com o tempo, também outros povos fizeram conquistas. Por exemplo, os muçulmanos, os islâmicos. Vimos que eles conquistaram também esse mar Mediterrâneo através de muitas guerras, embates e conflitos que aconteceram. Bom, posteriormente aos muçulmanos, os portugueses entraram nessa briga para a conquista desse mar Mediterrâneo, para a conquista de rotas marítimas. Tanto é que as cidades italianas, Gênova e Veneza, elas conseguiram assim ter um acesso direto às especiarias, aqueles temperos, produtos de grande valor para a época. Então, os portugueses estavam buscando rotas alternativas a fim que eles viessem chegar no Oriente, para que eles também pudessem ter acesso a essas especiarias. E foi feito assim essa mudança de eixo. Ou seja, o mar Mediterrâneo tinha essa questão de disputa muito grande, vários povos disputavam para conquistar as rotas, e agora a partir do Oceano Atlântico, os portugueses eles entraram nas grandes navegações, que vimos também em aulas passadas. Eles tinham esse objetivo principal para o enriquecimento do Estado. Bom, vimos também que os portugueses chegaram assim no Reino do Congo e lá tiveram um contato muito intenso e fizeram várias comercializações. E também os portugueses sempre buscavam assim fazer com que esses africanos fossem cristianizados. Eles buscavam com isso ter um número de fiéis maior ainda para a igreja, já que a igreja também apoiou essas grandes navegações. Os nobres, os burgueses, a igreja. Cada grupo tinha um objetivo específico nessas grandes navegações, nessas expedições marítimas, nessa expansão marítima que eles fizeram. Bom, então, vimos que os portugueses eles tinham um foco principal também na questão do escravizado ou do tráfico de escravizados, e eles trouxeram muitos escravizados para a América. Então, tudo isso era parte assim do objetivo português de controlar tanto rotas marítimas quanto também o comércio como um todo. Dentro desse contexto, eu chamo sempre a atenção que os portugueses, eles queriam alcançar assim as Índias. Quando nós falamos Índias, isso tem a ver com Índia, China e o Japão. Então, ao Oriente. Veremos um pouco da história dessa Índia antiga, já que quando os portugueses chegam lá é apenas no século XV. Porém, tudo que existe contém uma história, tem uma história. Então, antes mesmo do século XV, a população indiana já existia. Então, quando os portugueses chegaram lá, as culturas já estavam estabelecidas. As culturas dos povos indianos. Por que eu digo culturas? Porque os indianos também foram conquistados no século XI pelos muçulmanos. Então, houve uma mistura, uma mescla de culturas, e com a chegada dos portugueses lá, também mais cultura para colocar tudo em um liquidificador, bater, e assim tem a formação de um povo. Bom,
isso cabe para todas as coisas, porque não existe cultura pura. Os povos, eles foram se influenciando ao longo do tempo. E observação importante também, é interessante a gente olhar para essa história oriental, porque não só economicamente o Oriente contribuiu para a história do Ocidente, e sim também através dessa questão cultural, dessa influência cultural. Então, quando os portugueses lá chegaram, já existia uma sociedade estabilizada, porém, existia um imaginário na mente dos portugueses, eles pensavam que essa Índia seria uma coisa totalmente diferenciada nesse Oriente. Bom, outra observação também, mas agora em relação à África, que eu chamei a atenção na aula passada. Quando os portugueses lá chegaram também no Reino do Congo, eles tiveram contato assim com o Mani Congo, que era o senhor do Congo. E vimos que através de fontes que os portugueses escreveram, documentos, esses manicongos pareciam-se muito com reis absolutistas portugueses, que tinham assim a centralização dos poderes nas suas mãos. Então, em relação a essas fontes, sabemos que a história é escrita pelos vencedores. Então, eles acabam contando assim o seu ponto de vista sobre determinada ação, sobre determinados contextos. Por isso, temos que juntar o maior número de fontes possíveis para ter a visão do todo, tanto a visão do conquistador, da pessoa que dominou o outro povo, como também da visão do conquistado. Bom, origem e localização geográfica. A origem da Índia, e agora eu estou chamando a atenção para a Índia, é a própria Índia, não Índias. Quando aparecer no plural, nesse contexto de grandes navegações, Índias, se quer dizer Japão, Índia e a China. No singular, Índia é a própria Índia. Bom, a Índia se originou no vale do rio Indo, e isso há 7.000 anos antes de Cristo. Ou seja, assim como o Japão, como também a Mesopotâmia, a Índia é muito antiga na história da humanidade. Atualmente, essa região faz parte do território do Paquistão. Então, eles se desenvolveram lá graças, logicamente, ao rio Indo, que fazia com que as terras se tornassem bem agricultáveis. Então, eles sobreviviam da agricultura. A base da economia era a agricultura. E lá, várias civilizações assim se desenvolveram. O que se destacou bastante foi a civilização arapense, da cidade de Harappa. Em 2500 a.C., a cidade de Harappa já existia e era muito importante. Por quê? Ela era cercada por grandes muralhas, se tinha uma divisão muito grande entre aspas, os bairros construídos, se tinha um abastecimento de água que era levado assim para essa cidade, também um esgoto subterrâneo que eles fizeram. Então, essa civilização arapense, ela progrediu e se desenvolveu bastante. Então, quando a gente estuda só apenas a história do Ocidente, a gente se esquece que lá no Oriente também existiam civilizações, cidades avançadas, assim também como as cidades europeias. Bom, assim, Harappa dominou cidades menores e fez essa grande civilização que teve uma influência cultural também bem grande. A base da economia era, logicamente, a agricultura, como todos os povos antigos, que dependiam assim dos rios. A utilização do rio servia para quê? A água para o consumo próprio. Rio tem água doce, a água para a agricultura, para a sua limpeza, etc. Então, os indianos produziam melão, trigo, arroz, cevada e as especiarias, como cravo, canela, noz moscada, etc. Essas especiarias geraram, assim, o interesse dos europeus como um todo, porque no tempo das grandes navegações, esses produtos eram bem caros e disputados pelos europeus, a fim que eles viessem crescer economicamente com a venda desses produtos. Além disso, o artesanato era a base dessa economia, um complemento, completava para os indianos. Eles faziam um artesanato pessoal e também um artesanato de joias, e isso era vendido. Bom, eu coloquei um mapa que mostra justamente
essa Índia antiga. Índia. Temos aqui, ó, Paquistão, Rio Indo. Essa Índia bem próxima da China, nesse Oriente Médio. Então, lembrando, é muito importante a gente ter a compreensão da importância desses povos do Oriente, porque eles contribuíram para o desenvolvimento do Ocidente, e não só no aspecto econômico, não só em relação à economia, mas também à cultura como um todo. Então precisamos olhar com mais cuidado e com mais profundidade para a civilização do Oriente ou as civilizações do Oriente, e não só nos reter às civilizações do Ocidente. Período Védico. Bom, a partir de 1900 a.C., essa civilização Harappa, ela se enfraqueceu, perdeu força e desapareceu. Não sabemos ao certo o que de fato aconteceu com essa civilização. Não temos documentos que mostrem assim, com profundidade, o que teria acontecido com essa civilização harapense. O que temos é o seguinte: com esse enfraquecimento, um povo vindo da Europa Oriental, os arianos, eles invadiram e assim construíram a sua civilização ali próximo ao rio Ganges, outro rio importante também, que posteriormente terá uma questão sagrada. Até hoje, muitos indianos têm o rio Ganges como um rio sagrado. Então, por volta de 1500 a.C., esses povos arianos, eles conquistaram Harappa e construíram uma nova civilização ali às margens do vale do rio Ganges, também rio importantíssimo. E inicia-se assim o período védico, que foi de 1500 a.C. a 500 a.C. Por que é chamado assim? Bom, védico vem de uma palavra que significa Veda, em sânscrito, e tem a ver com conhecimento. Sânscrito é uma língua indiana. Védico vem de Vedas, que é justamente esse livro sagrado que tem orações, coisas relacionadas ao próprio indivíduo, ao próprio ser humano, ao interior humano, ao universo. Então, é um livro sagrado, assim, para esses povos. Então, os Vedas fazem parte, assim, desse conjunto de textos sagrados, podemos assim dizer. Então, por isso que esse período é chamado de período védico. Os arianos se embasavam, assim, se fundamentavam nesse conjunto de livros, sendo que os arianos se achavam superiores aos povos que lá estavam em Harappa. Teve um enfraquecimento de Harappa anteriormente, até chegar mesmo ao fim dessa civilização. E eles estabeleceram assim um sistema de castas. A sociedade foi dividida em brahmanes, que eram os sacerdotes, kshatriyas, que eram os guerreiros, vaixais, que eram os comerciantes, sudras, que eram os servos, e os dalits, que também eram chamados de intocáveis. Bom, explicarei mais sobre isso com uma imagem à frente. Essa divisão tem a ver com uma divisão religiosa que eles fizeram. Para eles, esses arianos, assim, existia um ser divino chamado Purusha. E esse ser foi dividido em várias partes. E cada casta corresponde a uma parte desse ser divino, menos os Dalits, que não fazem parte desse ser divino. Bom, em relação à religião, temos o Brahmanismo, o Hinduísmo e o Budismo. O Brahmanismo hoje é chamado de hinduísmo, porque com o tempo eles assim desenvolveram uma religião que tinha um deus superior, um deus criador, e seria Brahma, mesmo reconhecendo também outros deuses, mas o superior seria Brahma, daí que vem o brahmanismo. Eles acreditavam na reencarnação, dizendo o seguinte: bom, o ser humano está ligado, logicamente, ao seu karma. O que é isso? Tudo aquilo que a pessoa fez em vidas passadas, essa pessoa precisa reencarnar, voltar em outro corpo de outra pessoa para, assim, vamos dizer, pagar aquilo que ela cometeu de ruim. Então, a pessoa tem que passar por várias reencarnações até que ela
seja livre dessas reencarnações. Isso é chamado de samsara, essas várias reencarnações que a pessoa passa. Então, como a pessoa ela poderia assim não passar por tantas reencarnações? Bom, ela deveria praticar o caminho do conhecimento, deveria buscar a santidade pessoal através da meditação, através de uma busca de vida saudável, livrando-se assim de coisas que são ruins, como também livrando-se do desejo das coisas materiais, reconhecendo que no mundo existe um sofrimento, etc. Então, o brahmanismo tornou-se assim o hinduísmo e hoje é chamado dessa forma, hinduísmo. Então, todas essas influências de reencarnação, da pessoa buscar a meditação, o caminho do bem, reconhecer que existe o desejo que impede com que a pessoa evolua, e isso faz parte aí do brahmanismo antigo, logicamente, e do hinduísmo atual. E também o budismo. Até hoje tem uma influência enorme no mundo, de modo que existem cerca de 300 milhões de budistas no mundo, sendo que na própria Índia antiga o budismo enfraqueceu com a chegada dos muçulmanos no século XI, onde os muçulmanos conquistaram assim a Índia. Então, o budismo ele foi fundado da seguinte forma: Siddhartha Gautama tinha 29 anos e ele se cansou de viver num palácio lá com toda a riqueza que se tinha e foi viver por conta própria. Depois de 6 anos que ele ficou assim fazendo jejuns, ficou sem comer, ele passou a meditar embaixo de uma árvore e ele chegou naquilo que a crença budista diz que é a iluminação. Por isso que Siddhartha Gautama passou a ser chamado de Buda. E seus ensinamentos fazem com que as pessoas reflitam sobre as suas ações no mundo, mostrando que o desejo material pelas coisas faz com que o indivíduo não evolua, não progrida como um ser humano. Então as pessoas precisam sim abrir mão do desejo ou dos desejos e procurar o caminho do bem, o caminho da santidade pessoal. Bom, aí tem uma imagem, as castas indianas. Em 1950, na Constituição Indiana, no conjunto de leis da Índia, essa questão foi proibida. Porém, até hoje, existem pessoas que pensam dessa forma. Ó, os brahmanes lá em cima, embaixo, os kshatriyas, mais abaixo, os vaixás, sudras e depois os párias ou intocáveis. Todos eles assim faziam parte desse ser divino, Purusha, segundo essa crença dos Vedas, essa crença do povo ariano que se estabeleceu na Índia antiga. Os párias, eles recebiam assim tudo aquilo que era ruim da sociedade. Todos os empregos ruins, eles eram espancados nas ruas. Eles são chamados de párias intocáveis ou dalits. Então, tudo aquilo que é de ruim, esse povo assim segue. Eu coloquei uma foto, uma indiana vendendo suas especiarias, especiarias essas que fizeram com que muitos europeus fossem para a Índia, atrás, logicamente, dessa questão econômica, atrás do enriquecimento. Então temos muitas ali. Coloquei uma imagem de Buda, Siddhartha Gautama. Aqui no centro, no peito, tem uma cruz suástica. Mas não confundam com aquela nazista, que é um pouco invertida. Essa cruz suástica, para os indianos, significa boa sorte. Os nazistas pegaram essa cruz e transformaram em um símbolo de preconceito, intolerância e ódio. Porém, a cruz suástica dos nazistas, ela tem uma inclinação, ela é virada, um pouco virada. Bom, voltando para o nosso livro, vimos ali um pouco dessa formação da Índia antiga para a gente conseguir compreender um pouco mais dessa Índia do século XV, porque todas essas influências que eu chamei a atenção na formação dessa Índia antiga, todas essas influências estão presentes na Índia do século XV. Bom, o que ligava assim
o Ocidente ao Oriente, nessa época aí, era justamente a Rota da Seda. O que seria a Rota da Seda? Está bem aqui no quadro ao lado. A Rota da Seda se estendia do sul da Ásia até a Europa. Suas origens mais remotas datam de 4.000 anos antes de Cristo. Entretanto, seu nome está ligado ao comércio do principal produto de exportação da China imperial, a seda, um tecido fino e resistente, feito a partir do casulo do bicho da seda. Então, essa rota da seda ligava assim esse Oriente ao Ocidente. Né? Anteriormente, se tinha aquele eixo econômico do Mar Mediterrâneo. O Ocidente e também o Oriente eram ligados assim pela disputa desse Mar Mediterrâneo. Dentro desse contexto que teve essa mudança de eixo econômico, o que ligava, o que conectava o Ocidente ao Oriente era justamente essa rota da seda, esse tecido produzido pelos chineses. Bom, em relação a tecidos também, os indianos produziam. Eu não mencionei, mas eles produziam. Eles foram os primeiros na questão mesmo do algodão, da plantação do algodão, e eles faziam assim tecidos com as fibras. Então, eles foram muito importantes também nessa produção de algodão. Bom, as cidades de Gênova e Veneza, elas estavam com esse controle das especiarias assim lá do Oriente, dos indianos. Então, os portugueses tinham que ter um caminho alternativo, como eu chamei a atenção. E a cartografia da época, como eu chamei a atenção, não era bem clara em relação aos caminhos. Os portugueses se guiavam muito mais pelos aventureiros que falavam que tinham ido à Índia, porém, eles não tinham assim adentrado, eles não tinham se fixado mesmo no interior do território. Então, eles imaginavam muitas coisas dessa Índia. Bom, se tinha uma cartografia na época, era o sistema TO. Tem até uma imagem aqui embaixo. Ó. O sistema TO separava o mundo em 3 porções de terra: Ásia, Europa e a África, que eram circundadas pelo oceano. Um mapa impresso em 1472, ou seja, século XV, por Gilter Zenter, foi elaborado a partir dos desenhos de Isidoro de Sevilha, de 623. Aí temos aqui, ó, Europa, África e Ásia. Isso foi elaborado, esse sistema de separação das terras foi elaborado tendo aquele pensamento lá dos filhos de Noé, que eu chamei a atenção para a justificativa da escravidão. Cã seria Canaã depois, que para eles se transformou assim no continente africano. Tanto é que está escrito aqui, ó, África, Cã, Jafé, Europa, Ásia, Sem, Jafé e Sem, eles assim ajudaram seu pai Noé, que teria se embriagado, e Cã zombou de seu pai e com isso recebeu a maldição. Maldito seja Cã, que seja servo dos seus irmãos. Com isso, os portugueses, os europeus, justificaram a escravidão e os negros africanos tinham que trabalhar de uma forma forçada a fim que seus pecados fossem perdoados. Então, temos aqui essa documentação que justamente coloca o nome dos 3 filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Ásia, África e Europa. Sendo que para esses europeus, a África era amaldiçoada. Aqui nós temos um mapa que mostra justamente essa rota da seda, utilizando meios de transporte como caravanas e embarcações. A Rota da Seda foi a maior rede comercial do mundo antigo. E temos lá rotas terrestres, são essas picotadas. Rotas marítimas. Então, esses tecidos chineses eram bem valiosos também, finos e fortes, e também geravam assim uma disputa muito grande atrás deles. Bom, como eu chamei a atenção, em 1498, século XV, o navegador Vasco da Gama português ele chegou no porto de Calicut, na Índia. E como eu chamei a atenção, os portugueses
eles pensavam assim muitas coisas sobre essa Índia. Eles pensavam que encontrariam assim cristãos que seriam a favor deles, eles se uniriam e conquistariam assim essa Índia, coisa que não aconteceu. Por quê? Quando eles chegaram lá, já existia assim um domínio muçulmano na região. Então, toda aquela cultura da Índia antiga, ela estava misturada agora com a cultura muçulmana, da religião fundada assim pelo profeta Maomé, que existe apenas um Deus, é uma religião monoteísta, enfim. E eles acreditam que Maomé foi o último profeta enviado ao mundo. E a religião muçulmana recebeu a influência tanto do judaísmo quanto do cristianismo também. Então, eles chegaram e tiveram esse contato com aquilo que eles chamavam de infiéis. Os muçulmanos eram chamados de infiéis pelos cristãos, que eles não adoravam assim o Deus verdadeiro. Então, existia essa briga. Cristãos monoteístas adoravam um Deus, muçulmanos monoteístas adoravam um Deus, porém, ambos sempre brigavam. Tanto é que até anteriormente a isso, vimos a questão das cruzadas, as guerras santas, entre aspas, que aconteceram entre cristãos e muçulmanos. Aí temos outra imagem aqui, o quadro A Chegada de Vasco da Gama a Calicut, em 1498, do pintor português Roque Garneiro, 1864-1935. Representa bem como a ideia de riqueza e luxo do Oriente permaneceu no imaginário construído durante as grandes navegações. Só uma alteração, o nome do pintor é Roque Gameiro. Bom, existia essa divisão na sociedade que eu falei da Índia antiga, como também dessa Índia do século XV. Isso era chamado assim de Varna também, né? Até aqui, ó, o termo Varna refere-se às aulas sociais em livros de Brahman. Então, era o código de Manu, que eles chamavam também. É a mesma coisa que acontecia lá na Índia antiga, aquela divisão de castas dentro da sociedade. Temos aqui, ó, Brahmanes, elite, responsável pelo comando da sociedade, ocupavam a cabeça de Purusha, o homem cósmico. Então, os Brahmanes eram sacerdotes, trabalhavam com a religião e eles faziam parte assim, da elite da sociedade. Como eu chamei a atenção, Purusha era esse homem cósmico, esse ser divino, ele foi dividido. Os Brahmanes faziam assim parte da cabeça desse ser, então por isso que eles deveriam comandar a sociedade. Abaixo, os Kshatriyas, que eram os guerreiros responsáveis pela proteção e pelo controle, eles seriam os braços de Purusha, esse homem cósmico. Né? Os Vaishyas teriam as pernas, eles sustentavam a sociedade através, logicamente, do comércio. Eles eram comerciantes, artesãos e os camponeses. E os Sudras, que eram os pés de Purusha. Esses eram os servos. Tinham que trabalhar de uma forma forçada. E os Dalits, ou intocáveis, ou párias, não faziam parte desse ser Purusha, por isso eles deveriam receber, assim, tudo aquilo que fosse de ruim na sociedade, todo o castigo possível. Aí temos a construção aqui numa imagem do Taj Mahal, construído entre 1632 e 1653. É um exemplo arquitetônico das influências islâmicas na cultura indiana durante o período Mogul, que foi de 1526 a 1857. Então, como eu chamei a atenção para vocês, teve essa mescla, essa união entre a cultura dos povos antigos da Índia, tanto é que eu fiz questão de voltar nessa origem antiga da Índia, com os povos muçulmanos, como também agora com os cristãos. Com isso, entendemos que não existe cultura, ou não existem culturas que são puras. Os povos são influenciados dessa forma. E o Oriente contribuiu muito para a formação também do mundo, para o avanço e o progresso de muitas questões. Bom, quando Vasco da Gama chegou de fato na Índia, ele ficou surpreso com a riqueza dos Samorins, que faziam parte da elite assim da província de Calicut. Então, logo Calicut ganhou o apelido de cidade das especiarias, desses temperos
que os portugueses estavam atrás a fim de buscarem o crescimento econômico. Com isso, eles usaram estratégias. Eles usaram algumas cidades indianas que eram inimigas, a fim que elas viessem entrar em conflito, e através disso, eles conseguiriam assim, apoio de algumas cidades para ter uma certa fidelidade em relação a essa comercialização de especiarias. E depois disso, os portugueses se estenderam para a China e para o Japão. Porém, isso é assunto para outra aula. Bom, gente, fim. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.